Muito bem, gente. Então já passamos os 5 minutinhos iniciais. A gente sempre vai aguardar 5 minutinhos para o pessoal online conectar, né? Então vamos começar o nosso contrato pedagógico já falando o seguinte, que esses materiais que eu utilizar com vocês durante as aulas, os slides de conteúdo, ou mesmo do contrato pedagógico, eles vão ser disponibilizados para vocês no Classroom, tá? Então, eu vou estar falando, apresentando o material, a gente vai estar conversando sobre o conteúdo, fazendo as nossas construções, mas esse material, de qualquer forma, vai ficar disponível para você sempre depois da aula, no nosso Classroom. Inclusive, a gravação da aula, né? A gente sempre grava as aulas e depois deixa disponível para vocês também, tá? Eu vou começar com um contrato pedagógico e vou começar me apresentando, né, para vocês. Eu sou o professor Luciano Silveira, eu sou formado em administração, depois eu fiz uma pós-graduação na área de gestão, depois uma pós-graduação na área de ensino. Eu tenho um canal no YouTube também, esse canal no YouTube tem diversos materiais da área de gestão e negócios, então a gente sabe que no primeiro ciclo vocês estão começando, bom dia, vocês estão começando numa turma em que a gente encontra pessoas de diversos cursos. Então, tem alunos da contabilidade, do marketing, do RH, da administração, da logística. E no primeiro ciclo é assim, né? A gente encontra colegas de diversos cursos. Depois, no segundo ciclo, a gente vai para uma turma que é específica do nosso curso e a gente vai encontrar só o pessoal do nosso curso exatamente. Mas nesse canal lá, caso vocês queiram seguir, vocês vão ter acesso a outros conteúdos, inclusive específicos lá do curso de vocês. Quem é do RH, entrar no canal do professor lá, vai ter material lá de cálculo de folha de pagamento, enfim, dá para ir, né, olhando algum material que queira já pesquisar específico do seu curso. Tem algum material de logística, tem algum material de contabilidade e assim por diante, tá? Mas as nossas aulas aqui serão de economia e mercado, né? De segunda a quinta, das 9 ao meio-dia. Tá? Tem alguém que sai cedo? Não? Tá, tranquilo. Então, sempre que tiver alguém que deseje ou necessite sair mais cedo em função do trabalho, estágio, tem outro compromisso depois, é sempre legal a gente já combinar isso, né? Para deixar tudo acertado e não ficar nenhuma dúvida com relação à presença, enfim, tá? Eu sou professor daqui já fazem 4 anos, né? Então, eu dou aula para os cursos de administração, para o curso de contabilidade, de logística, de RH e assim por diante. Eu dou aula para todas as disciplinas do primeiro ciclo e todas as disciplinas do segundo ciclo desses outros cursos todos. Então, eventualmente, a gente sempre se encontra ou reencontra em algum momento, né, durante a trajetória de vocês na escola. Porque constantemente, né, vocês estão mudando de disciplina, mudando de ciclo, e os professores também, né, às vezes estão numa escola, às vezes estão em outra, a gente acaba se revendo, se reencontrando, assim que vocês vão rever com certeza, né, os professores que vocês já tiveram aula antes, já tiveram aula antes com o Lang, né, então vocês vão rever ele em algum outro momento de novo, em alguma outra disciplina, né, durante o primeiro ciclo, durante o segundo, já tiveram aula com a Denise? Sim, né, vocês vão rever ela também de novo em algum momento, né, não só no primeiro, mas também no segundo ciclo. Então, constantemente a gente volta a se reencontrar aí durante o curso, tá? O nosso calendário, gente. Então, esse calendário depois vai ficar disponível para vocês também, mas é interessante, quem quiser já anotar, porque na nossa disciplina de economia e mercado, a gente já tinha conversado aqui um pouquinho antes, né? Não é um projeto, que nem no marketing, né? Depois lá no segundo ciclo tem projeto também. Então, quem gosta de apresentação, depois lá no segundo ciclo tem a apresentação do TCC, né? É um pouquinho mais denso lá no segundo ciclo. Perdida? Hã? Tem TCC no segundo ciclo. A nossa disciplina de economia e mercado, então, não tem projeto, para aqueles que, né, não gostaram muito da experiência com a administração de marketing, mas é importante acostumar, porque na vida é assim, a gente vai ter que falar, se comunicar, apresentar, e quem se comunica e quem desenvolve essa capacidade tem boas chances no mercado de trabalho, já que eu preciso demonstrar aquilo que eu sei e utilizar bem aquilo que eu sei. Do contrário, né, ninguém vai saber das minhas habilidades, minhas capacidades. Então, comunicação é bom, e isso faz parte do processo de formação de vocês. Não é por acaso, não é tortura a apresentação em projetos, tá? É parte do desenvolvimento. Ainda não, vou colocar depois, tá? Vou colocar. Então, nossa disciplina, ela é formada aí pela N1,
mais a N2 dividido por 2, que dá a nossa média. 6. Olha só. Muito bem. Cada semana de aula que a gente tiver, nós vamos ter alguma atividade avaliativa da N1. Cada semana. Tá? Então, estamos iniciando agora a semana 1, dia 18/10, vulgo hoje. E vamos até quinta-feira, dia 21, nessa primeira semana. Esses conteúdos que a gente vai trabalhar na primeira semana vão compor uma atividade que vocês vão fazer no dia 21, valendo 2,5 pontos. Então, cada semana, toda quinta-feira, tem uma atividade compondo a nota da N1. Então, semana 1, atividade 2,5. Semana 2, atividade 2,5. Semana 3, atividade 2,5. Semana 4, atividade 2,5, compondo os 10 pontos da N1. Então, toda semana, na quinta-feira, não faltem. Né? Nem quem está presencial, nem quem está no online. A gente vai fazer uma atividade ali, tá? Compondo essa nota de vocês da N1. Então, se eu faltar uma quinta-feira e não fizer aquela atividade ali, né? Foi-se 2,5. Né? Claro que, dependendo do tamanho da atividade, a gente começa ela em aula e combina para o dia seguinte, né? De repente, a entrega, dependendo do tamanho da atividade, dependendo do tempo que sobrar durante a aula, né? Para a gente fazer, porque sempre na primeira parte da aula a gente vai trabalhar o conteúdo. Para a segunda parte da aula ter exercícios e atividades. Então, na primeira parte da aula, conteúdo. Aí tem um intervalo, chamada, e aí na segunda parte, alguns exercícios. Aula 1, exercício, aula 2, exercício, aula 3, exercício, aula 4, exercício. E aí na aula 4, além dos exercícios, vai ter a atividade que vale nota, que vai ser combinada. A gente começa e termina na aula. Sobrou ali 1 hora de aula, né? Começa e termina na aula. Ou então, começou na aula e combina para entregar na sexta-feira, até de noite. A gente vai combinando isso, né? Conforme a gente vai trabalhando aí todas as avaliativas nas quintas-feiras, tá? Então é tranquilo? É tranquilo, né? Trabalhou um conteúdo, não é um conteúdo gigantesco, é um conteúdo pequeno daquela semana. Então dá tempo da gente, né, absorver bem esse conteúdo, sair muito bem nessas atividades avaliativas, né, semanais, e sair com uma boa nota já na N1. Combinado? Se a gente combina, vocês concordam, eu concordo, todo mundo fica com 10. Perfeito, né? Maravilhoso, né? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, então, tá ali os 10 pontos da N1, tá? Então, vejam bem, semana 1 termina agora quinta-feira, 21/10. 21/10 tem uma atividade. Semana 2, semana que vem, 25/10 a 28/10. Dia 28, que é a quinta-feira, vai ter uma atividade avaliativa. Semana 3, do dia 1/11 a 4/11. Dia 4, quinta-feira, tem uma atividade avaliativa 2,5, tá? Semana 4, do dia 8/11 a 11/11. Dia 11/11, quinta-feira, tem uma atividade avaliativa 2,5. Então, nessas 4 primeiras semanas, sempre na quinta-feira, uma avaliativa valendo 2,5 durante a aula. Primeira parte, a gente vai trabalhar conteúdo, vai fazer alguns exercícios, aí depois a gente faz essa avaliativazinha valendo ali 2,5. Tá? Pode ser alguma pesquisa que vocês vão fazer para entregar, uma apresentação. Vocês gostam de apresentação? Pode ser um paper, um resumo, enfim, uma análise, cálculos para entregar, porque essa disciplina ela tem algum conteúdo teórico e tem conteúdo de cálculo também. Então, pode ser que nessas atividades tenha algum cálculo que vocês vão entregar ali, né? Pouca coisa, não é báscara, né? Matemática básica, ali soma, dividir, multiplicar, essas coisas que a gente sabe fazer, que a calculadora faz para nós, né? É só a gente colocar os números ali e está pronto. Mas tem o conceito por trás, né, dentro da economia, os fatores que a gente vai encontrar e o significado deles para as empresas, para a economia, para nós mesmos enquanto indivíduos, né? Matemática, economia, gestão financeira, essas coisas, né, são coisas às vezes distantes, mas se a gente não conhecer elas, né, não tiver o domínio sobre elas, a gente acaba sendo, né, levado pelos resultados que acontecem por aí, né, na economia, nas empresas. E se a gente é parte integrante do processo e conhece como o processo acontece, a gente cresce e evolui junto com ele. Senão a gente fica estagnado. Então, por isso é importante. Na semana 5, aí é a última semana, né?
nós vamos ter nessa última semana, no dia 17/11, a avaliação da N2, tá? Então, a nossa N2, ela vale 10 pontos e ela acontece no dia 17/11. Essa avaliação do dia 17/11, ela é uma entrega que vocês vão fazer. Depois, logo em seguida, a gente vai conversar a respeito, né, dessa entrega, tá? Vou postar ela no Classroom ali e vocês vão ver que ela é individual. Vocês vão desenvolver uma pesquisa, alguns elementos que eu vou solicitar ali, e vai levar um tempo, né? Não é algo simples, rápido de ser feito. Vai levar um certo tempo. Demanda a pesquisa e vocês vão entregar no dia 17, tá? Essa pesquisa que vai ser solicitada. Na semana anterior, provavelmente vocês já vão ter terminado a coleta dos dados e já vão ter condições, né, de fazer a entrega. Então, dá para entregar antes do dia 17? Dá. A data limite é dia 17, mas na quarta semana talvez vocês já tenham todos os dados, e entre o dia 11º, né, dia 11, e dia 17º, dia 17, vocês já têm ali capacidade de fazer entrega. Então, se quiser entregar com antecedência, tranquilo também, tá? No dia 18, acontece a substituição, caso não atinjam a média 6, né? Somou a N1 mais a N2, dividiu por 2, não atingiu 6, estaria reprovado por nota. No entanto, a gente tem uma substituição, né? Quem não atingiu a média faz a substituição no dia 18/11. Aí, se não tiver substituição para fazer, aí não precisa nem vir, né? O professor só faz o fechamento das notas, conselho e entrega. Mas se tiver substituição, quem está presencial venha, né? Quem é online também se apresente online, porque a gente vai fazer uma atividade de substituição. O que, que ela substitui, afinal de contas? Bom, se eu fiquei abaixo da média, vai substituir a menor nota que eu fiquei entre N1 e N2. Então, digamos que na N1 fiquei com 8. Aí lá na N2 fiquei com 2, né? Aí soma, divide por 2 dá 5. Fiquei abaixo da média 6, né? Aí eu vou fazer a substituição no dia 18. Aí vou lá, faço a substituição, talvez uma prova com 10 questões. E aí, na substituição, tiro 10. Substituo a menor nota. Tiro o 2 fora, então dá N2, e substituo pela nota que eu tirei na substituição. 18 por 2 dá 9. Aí passa por média. Tá? Essa é a utilidade da substituição, né? Caso a gente ainda fique abaixo da média, tem essa possibilidade, e ela acontece no dia 18. Eu vou postar esse calendário e o contrato pedagógico para vocês depois ali no Classroom. Não se preocupem, isso aí vai, tá? Muito bem. Sobre o processo avaliativo, dúvidas, perguntas? Tranquilo por enquanto? Muito bem. Pessoal que está online, estão acordados? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo ok. Tudo ok? Legal. Muito bem. Beleza. Eu, eu vou falar com vocês um pouquinho agora a respeito do portal do aluno e vou compartilhar essa tela. Muitos alunos, com certeza, já conhecem o portal do aluno, mas sempre tem, né, como uma disciplina de primeiro ciclo, aluno que está iniciando, né? Então, eu vou carregar aqui o nosso portal do aluno para a gente ver rapidinho ali, biblioteca virtual, o ícone que trata das salas virtuais para os acessos, tá? Então, se nós formos ali no site da QI, qi.edu.br, e clicarmos na aba superior lá em serviços, vão carregar ali alguns ícones para vocês, tá? Na aba serviços. Entre eles está o Moodle da faculdade, o Moodle dos técnicos, para quem está fazendo o EAD, né? Não é o caso de vocês, estão fazendo presencial. Nós temos o portal do aluno e a biblioteca virtual. São duas coisas importantes para vocês que são do presencial, né? Uma delas é o portal do aluno. Então, vou tentar fazer um acesso aqui com o portal do aluno para quem, né, nunca acessou, né, a gente tem uma ideia de como funciona. Então, vocês entram com RA. E a senha de vocês, tá? Bom,
Se alguém nunca acessou o portal do aluno, não sabe o seu RA, naquela tela inicial tinha embaixo ali, né, descubra seu RA. Então, se alguém não sabe o seu RA, pode clicar ali, digita o CPF e o sistema devolve para vocês qual é o RA de vocês para ter o acesso, tá? Então, RA e a senha. Quem nunca fez o acesso, colocou o RA, normalmente o primeiro acesso é a data de aniversário de vocês. Aí depois do primeiro acesso, troca, né, essa senha. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui no portal do aluno são ali o ícone salas virtuais. Então, onde é que eu acho o meu link da aula ao vivo? Esse que o pessoal está conectado ali. Onde é que eu acho o link da turma do Classroom? Onde vai estar os materiais de vocês, onde eu vou colocar as nossas avaliativas das semanas, 1, 2, 3 e 4, os nossos exercícios, vídeos gravados, slides de aula. Onde é que está o link do Classroom? Onde vai estar depois postada a atividade avaliativa final lá da N2. Está tudo ali em salas virtuais, tá? Clicando em salas virtuais, vai aparecer ali a opção para selecionar o curso. E aqui, como eu estou no meu perfil, né, perfil do professor, não aparece ali economia e mercado. Mas quando vocês clicarem em salas virtuais, selecionar a opção, vai aparecer a disciplina de vocês ali, economia e mercado. E vai aparecer o link do Meet e vai aparecer o link do Classroom, tá? Então, se alguém não acessou ainda o Classroom, está conectado online, está aqui na sala agora, depois não deixe, né, de acessar o Classroom, né, participar da turma, porque tudo vai acontecer ali, esse processo avaliativo todo e materiais vai sendo colocado no Class para vocês, tá? Voltando agora, também é importante para todo mundo a nossa biblioteca virtual, tá? Mas nós temos aqui os avisos, tem notas e faltas. Então, terminou a N1, eu fiz as médias e postei a N1 de vocês. Vocês podem vir ali no ícone notas e faltas e verificar que nota que está na N1 já. Tá? Terminou a N1, postei as notas, quero olhar, vai lá olhar, consegue ver quantas presenças tem. Tá? Então é interessante esse ícone aí dentro do portal do aluno, tá? Isso, quando troca a disciplina, muda a frequência, né? Então, fechou a frequência lá da disciplina anterior, começou essa nova, tá todo mundo com 100%, né, de presença, por enquanto, né, até faltar, né? E aí vocês sabem, né, para quem já é aluno da turma, 75% é a frequência mínima, né? Certo? Bom, nós temos a biblioteca virtual, tá, gente? Eu vou entrar lá pelo portal de novo. Então, entrei de novo no portal. Agora não vou em salas virtuais. Eu vou na biblioteca, tá? Vocês têm acesso à biblioteca da escola da mesma forma, dentro do portal do aluno, com RA e com a senha de vocês. Na biblioteca virtual, você tem acesso a todos os livros que estão na biblioteca virtual. Tem lá 10 mil, 20 mil, 30 mil títulos. Todos eles estão disponíveis para vocês enquanto vocês são alunos da escola. Vocês estão matriculados, são alunos da escola, vocês têm acesso a essa biblioteca virtual, tá? Então, eu estou fazendo o primeiro ciclo, mas meu curso é logística, então quero já estudar alguma coisa de logística. Entra na biblioteca virtual e pesquisa ali, né? Na aba de pesquisa, algum livro de logística, um termo da área de logística, um autor da área de logística, e tem acesso aos livros virtuais aqui, né? Sou de RH, quero ver algum cálculo, quero fazer, olhar ali gestão de pessoas, né? As políticas de gestão de pessoas, já quero começar a estudar isso. Então vocês têm acesso a esses livros e é uma forma de expandir o conhecimento de vocês e já, né, ir estudando conteúdos e materiais relativos ao momento específico lá do segundo ciclo do curso de vocês. Então é muito útil. Vocês podem utilizar, claro, né, no computador, podem utilizar no celular. A biblioteca virtual vocês acessam por qualquer meio físico aí de vocês, tá? Então é bem interessante, só não dá para baixar os livros. Mas você consegue fazer a leitura de qualquer um deles, tá? Tanto pelo celular quanto pelo computador, tá? Muito bem. Dito isso, gente, esses dois elementos aí, vamos voltar ali para o nosso contrato pedagógico, mas eu tenho certeza que a maioria já tinha entrado ali no portal do aluno,
Só não tenho certeza se vocês já conheciam a biblioteca virtual. Vocês conheciam, já tinham acessado? Não? Tá. Então, utilizem, gente. Muito importante, né? Biblioteca Pearson. Outra coisa importante ali no portal do aluno é: eu não estou trabalhando agora, não estou fazendo estágio, mas gostaria. Né? Nós temos ali a central de vagas. Tá? Vocês podem entrar na central de vagas e procurar ali oportunidades, né? Se cadastrar, enfim. Tem oportunidades de estágio, né? Tem oportunidades de vagas, enfim, né? Seletista, que vocês podem encontrar ali na central de vagas também. Tá? Então vamos voltar aqui para o nosso contrato pedagógico. Muito bem. O que a gente vai estudar nessa disciplina de economia e mercado? Bom, os dois termos, né, economia e mercado, estão diretamente conectados e fazem referência, tá, não só à economia do país, mas à economia individual e à economia das empresas. Economia tem esse contexto. Então, não importa só a economia geral, né, o contexto macroeconômico de um país, mas isso está diretamente ligado à composição da economia desse país. Como é que é composta a economia de um país? Por empresas e pessoas. Por isso, esse termo economia, ele é tão importante, ele é fundamental para todos nós. A gente participa, querendo ou não, do processo econômico. Quanto mais a gente entender esse processo, mais preparado a gente está para oferir vantagens e possibilidades desse processo. Se eu não conheço, é como se eu estou ali, né? Na beira do mar, mas não sei nadar. Né? Se eu conheço, eu posso entrar no mar, nadar, surfar, né, e curtir essa onda. Se não, né, eu sou só um indivíduo ali parado, né, estático, sem entender o processo, o que está acontecendo, né? Sou levado pelas ondas. Mercado não está funcionando? Ah, tu pode entrar então em contato com a Corrente do Bem. Lá na Corrente do Bem eles têm as vagas anunciadas também, especificamente para alunos da QI. É uma agência, né? Agência Corrente do Bem, que fica lá na Labs, no terceiro andar da Labs. É uma agência daqui que trabalha vagas também. Aí tu pode entrar direto em contato com eles. Pode mandar mensagem, pode ligar para lá, se inteirar quais vagas tem e se alguma te agradar, talvez já te chamem para fazer alguma conversa inicial já. Tá. Vai direto na Corrente do Bem. Os temas que a gente vai estar trabalhando aqui: introdução à economia, divisão da economia em macro e micro. Macro diz respeito, né, a esses elementos mais gerais, mais amplos que a gente ouve falar, por exemplo, inflação, juros, câmbio, balança comercial. Essas coisas são elementos macro da economia. Mas a gente tem a microeconomia. Né? Microeconomia, como é que funciona a relação inflação com a renda das pessoas e das famílias, né? E as empresas são impactadas por esses elementos da macroeconomia lá dentro da empresa, microeconomicamente falando, né? Claro que impacta. A empresa precisa ter o seu processo de venda para a partir daí obter então a sua receita bruta e dali ela paga impostos, despesas, custos e ao final lá vai ter um lucro do exercício. E isso é impactado pelos juros da economia, pelo dólar, pela inflação, mas a empresa está lá trabalhando dentro dos seus números. Então a microeconomia diz respeito, né, aos custos, né, da empresa, receitas, despesas, e a gente vai trabalhar esses aspectos também. O estudo da microeconomia, então, a gente vai ver esses elementos mais diretamente. Custos de produção, como por exemplo, custo fixo, custo variável, custo total, esses elementos básicos, custo médio. A gente vai ver esses elementos de custo que dizem respeito, né, à gestão das empresas. A gente vai estudar também um pouquinho sobre inflação, inclusive a nossa avaliativa final tem tudo a ver com isso. Uma pesquisa que vocês vão fazer a respeito desse aspecto inflacionário. A balança de pagamentos, uma relação entre entrada e saída de capitais. Isso importa para a riqueza do país, para a riqueza da nação. Né? Então, essa balança comercial, por exemplo, que a gente ouve falar, né? Essa balança de importação e exportação,
O que significa isso? É bom ou ruim? A gente vai estudar a respeito disso. É claro que, né, a balança comercial positiva é, pelo menos, né, a gente ter uma entrada maior de capitais pelas vendas dos nossos produtos e serviços para o exterior, maior do que aquela que sai, né? A nossa compra, aquisição e saída do capital nacional para fora do país. Então, balança comercial positiva, balança de pagamentos, tem uma relação direta com isso, né? Bom quando mais entra recursos, né? E menos saem os recursos. Mercado de capitais, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, CDBs, RDBs. O que é mercado de capitais? Eu posso ganhar dinheiro, né, atuando na bolsa de valores, nesse mercado de capitais? Sim ou não? Eu posso ganhar ou posso perder, mas eu tenho que conhecer como funciona. Isso é importante para mim, indivíduo que faz parte do processo econômico, é importante para as empresas e é importante para o país. Assim como o indivíduo, né, que tem reservas de recursos, não vai deixar parar na poupança e perder para a inflação, porque a gente está perdendo o poder aquisitivo, as empresas da mesma forma, né? Sobrou recurso em caixa, a empresa não vai investir no seu marketing, não vai contratar mais pessoas, não vai abrir uma filial, uma nova linha de produção. O que ela vai fazer com aquele dinheiro, aquela reserva de recursos? Bom, ela pode aplicar nesse mercado de capitais e obter ganhos de capital sobre esse recurso reservado, já que deixar na poupança ou deixar parado, está perdendo para a inflação. Né? Se eu colocar hoje, né, R$ 100 na poupança, ao final de 12 meses, ele perde para a inflação. A inflação está dando 10% ao ano, a poupança está rendendo 5% ao ano, então eu tenho menos 5% do valor que eu tinha. Já não vale mais 100, vale 95. Ou seja, perdi 5% do meu poder de compra. Seja uma pessoa, a sua renda diminuiu 5%, então ela compra menos e consome menos do que ela consumia, seja uma empresa, né? Aí 100 milhões, né? Vai ter 95 milhões, 5 milhões a menos. Menos matéria-prima, menos capacidade de pagamento e assim por diante. Então não dá para deixar dinheiro parado, nem na poupança, nem no caixa da empresa. Ela tem que conhecer o mercado de capitais e utilizar isso a seu favor. Assim como pessoas, empresas também devem valorizar o seu capital. Então, trabalhei esse mês, né? Recebi meu salário do estágio, recebi meu salário do trabalho e sobrou lá R$ 500. Vou deixar guardado? Não. Vou gastar tudo, né? Sextou. Também não, né? Senão a gente. Depois, o que acontece com o futuro, né? Se eu gasto tudo agora, no futuro, depois, o que eu faço? Né? Não tenho reservas, não pensei no futuro. E o futuro, querendo ou não, ele chega. Ele não existe hoje, né? Ele é amanhã, mas amanhã sempre chega. Então, tenho lá R$ 500. O que eu vou fazer? Deixar guardado? Claro que não, né? Olha só o que vai acontecer. Pelo menos se eu deixar na poupança, já perdeu 5%. Se eu não deixar em lugar nenhum, perdeu 10% pela inflação. Eu tenho que fazer conhecer o mercado de capitais, fazer alguma coisa com esses R$ 500. Para ele virar 1.000, virar 2.000, 5.000, 10.000, 100.000. Pode acontecer isso? Claro que pode. Se todos os meses, né, eu fizer uma boa aplicação nesse mercado de capitais, sim, esse valor vai se multiplicar. Vou dar um exemplo para vocês, a gente vai estudar isso mais profundamente durante as nossas aulas. O exemplo que eu estou estudando aí para falar com vocês nesse conteúdo é a BID4. É uma ação na Bolsa de Valores, é do Banco Inter. Ela valia, há uns 2 meses atrás, R$ 28. Com R$ 500 eu comprava alguma quantidade de ações a R$ 500. Mas aí, conhecendo o mercado, estudando esse mercado, o que aconteceu com as ações do BID4? Anunciaram lá que ele não tinha reservas suficientes, enfim, e essa ação caiu para R$ 13,90. Mas conhecendo o mercado, e a empresa anunciando que isso não era verdade, eram boatos, enfim, eu esperei e gastei meus R$ 500 comprando essas ações a R$ 13,90. Essas ações subiram para 14,50, depois subiram para 15 e agora subiram para R$ 17. Se eu comprei a 13,90 e agora está 17, quanto a mais por ação eu tenho? De 13,90 para 17,90. De matemática aí.
Hã? Mais que 3, menos que 3? R$ 3,10. R$ 3,10. R$ 3,10 vezes 500, quanto é que dá? Ah, não. Cálculo com vírgula, professor. Pô, que sacanagem. Vamos arredondar então. Vamos facilitar para vocês. R$ 3. 1.500. Pô, melhorou, né? 1.500. Podia ser 1.550. 1.500. Claro que isso não é tão simples assim. A gente vai conversar depois sobre o mercado de capitais, quando chegar essa aula, né? Mas isso é possível. Muito possível. Né? Claro que a pessoa, né, pode perder também, né? Se eu tivesse comprado a 28, por exemplo, e vendido quando caiu para 13, porque fiquei com medo, aí perdi dinheiro, né? Agora, se eu esperei subir de novo, vou ganhar. E isso tem muita relação com, né, a percepção das pessoas dentro do mercado de capitais. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai falar a respeito disso. Um outro assunto é a política fiscal, monetária, cambial e de renda. São políticas que dependem, né, da gestão pública, legislação, né, federal, estadual, municipal, faz parte também do estudo para as empresas, porque são impactadas por esses elementos? Sim. A gente vai entrar nesses conteúdos aí durante as nossas aulas, tá? Então são esses conteúdos que a gente vai estar estudando aí nessas 5 semanas, tá? Bom, a divisão das nossas aulas. Então, primeira parte, né? A gente está conectado aqui pelo Meet com os colegas e a gente vai trabalhar conteúdo. Primeiro dia hoje, né? A gente está trabalhando contato pedagógico, mas em geral, vamos trabalhar a primeira parte, conteúdo da disciplina, depois do intervalo chamada, em geral, se faltar alguma coisa, a gente continua para fechar o conteúdo, depois a gente vai ter exercícios para fazer referentes a este conteúdo que a gente trabalhou na primeira parte. A exceção é a quinta-feira, né? Que aí, além aí do conteúdo, alguns exercícios, a gente vai ter uma atividade valendo nota, né? 2,5, tá? Sempre na quinta. Essas atividades avaliativas, ela não tem o objetivo de reprovar ninguém, né? De castigar ninguém, né? A atividade avaliativa, ela é um estímulo ao estudo, à pesquisa e muitas vezes o trabalho colaborativo. Para aqueles que gostam, né? Ou não gostam, trabalhar em equipe, trabalhar em grupo é importante. Desenvolve a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de lidar com as diferenças, que é o maior desafio das pessoas. Lidar com as diferentes opiniões, formas de pensar, forma de ser, forma de agir, forma de se comportar dos outros. Que o maior problema do mundo é sempre os outros, não é? Ah, o meu problema é o fulano, aquele fulano me irrita, aquela fulano pensa assim, fala assim, age daquele jeito. É sempre o outro. A gente nunca olha para nós, né? Assim, mas o que eu posso fazer para melhorar essa relação? Né? A gente tem essa dificuldade, a maior parte de nós, não quero dizer que todos sejam assim. Não quero dizer que os outros, né, não sejam melhores, mas a maior parte de nós, né, tem uma certa dificuldade muitas vezes nisso. Principalmente, né, no início, até a gente conseguir desenvolver uma capacidade de se relacionar, né, às vezes pode ser mais ou menos demorado. Tá? E isso é importante. Por isso vocês têm, né, durante o processo dos cursos aí de vocês, momentos-chave em que vocês vão ter que interagir uns com os outros, fazer projeto em grupo, trabalhar em equipe, apresentar alguma coisa, porque isso faz parte da vida profissional de vocês. Então, faz parte do processo avaliativo de vocês durante o curso, termos alguns momentos em que vocês têm que fazer trabalho em equipe para desenvolver essa capacidade, porque no mercado de trabalho é assim que funciona. Né? Ah, tu tá preocupada com agora. Eu tô falando no geral, né, de todo o curso. Então vocês já tiveram uma disciplina que teve apresentação, vai ter outras, né? Então fiquem inteirados disso, porque faz parte. Mesmo que a gente não goste, né? A gente tem que aprender, pelo menos, a lidar bem com esse processo. Por quê? Na vida profissional a gente vai ter, né, essas possibilidades. E se a gente estiver bem preparado, a gente aproveita, cresce e se desenvolve. Tá? Então, a gente quer ficar estagnado ou a gente quer crescer e se desenvolver? Bom, normalmente, se a gente está bem, né, a gente quer crescer, progredir, né? Quando a gente não está bem, ou não entende muito bem como é que funcionam as coisas, né? A gente não quer progredir, não quer crescer, não quer se desenvolver, quer ficar do jeito que eu tô. Tá bom, é cômodo. Crescer, se desenvolver, progredir, dá trabalho. Não é simples.
Eu tenho que sair da zona de conforto, né? Eu tenho que parar de fazer só aquilo que me agrada, né? Eu tenho que fazer outras coisas que vão gerar esforço. Ah, como é difícil entender a Bhaskara, como é difícil, né, a matemática em alguns momentos, como é difícil a física, a química, mas essa dificuldade que a gente tem muitas vezes está desenvolvendo em nós uma capacidade cognitiva que a gente não tem, por isso sofre. Eu não tenho aquelas conexões neuronais formadas ainda, aquela sinapse, né? Ela está se formando, aquelas conexões neurais estão se formando. Isso, né? O que que o nosso corpo faz, né? Eu demando energia, esforço, e o meu corpo quer manter, né, as coisas tranquilinha, não quero, né? É uma coisa que a gente deve batalhar contra e, né, e estudar e se esforçar para conseguir fazer essas conquistas. Depois de conquistado, aí é fácil. Ah, como é fácil, o fulano, né, ficou, né, muito inteligente, estudou bastante, teve bastante oportunidades. Como foi fácil para ele? Não, não foi fácil, né? Foi difícil, ele lutou para chegar lá, né? Então as coisas não são fáceis, elas não vêm assim rapidamente. A gente precisa fazer um esforço para isso, tá? Então, sim, o trabalho colaborativo pode ser um esforço, um desafio para nós, né, durante a nossa jornada, tá? E é extremamente importante e é valorizado pelas empresas. Quem não se comunica bem, né? Quem não tem a atenção concentrada, quem não tem comprometimento, não busca o entendimento, a soledade, a tolerância com os outros, no convívio, em grupo, geralmente tem dificuldades de sair de uma posição inicial, de se desenvolver e de crescer nas organizações. Então, gente, quando tem oportunidade de trabalho colaborativo, o pensamento é o contrário, tá? Assim, como é difícil, é ruim, não gosto, odeio isso e não quero nem saber. Bem pelo contrário, é uma oportunidade de fazer alguma coisa que eu sei que eu tenho dificuldade. E eu tenho que aproveitar esses momentos. Então, é muito bom fazer uma coisa que a gente gosta, né? É ótimo. Eu já sou bom naquilo, né? Eu sei fazer, eu me sinto bem naquela situação. Mas quando é o contrário, significa que, bom, eu tenho ali um ponto, uma fraqueza, uma dificuldade, alguma coisa que eu preciso desenvolver. Então eu devo encontrar aquilo ou ver aquilo como algo positivo. É difícil de ver como algo positivo? É. Né? Que a gente vai sofrer naquela situação, vai ter dificuldade. Mas se eu fizer o esforço, eu vou vencer aquela barreira e vou conquistar, né, um novo patamar, né, um novo conhecimento, eu vou fazer um desenvolvimento de mim mesmo. Do contrário, a gente fica estagnado. Né? Então, faz parte do processo avaliativo. Para efeito de aprovação, média mínima 6 e frequência de 75%. Se alguém não tinha anotado ainda, né, a substituição no dia 18/11, caso não atinja a média, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso Classroom. No Classroom, nós temos acesso aos materiais da disciplina. Então, claro, a gente está fazendo contrato pedagógico ainda, né? Os materiais ainda não estão lá. Depois vai estar o contrato pedagógico, vai estar o calendário. Esse contrato pedagógico que está sendo gravado vai estar lá para vocês. A gente vai trabalhar o conteúdo da aula de hoje, vai estar o conteúdo da aula de hoje lá. Nós vamos gravar também esse conteúdo, essa gravação também vai estar lá. Vai ter exercícios? Vai, os exercícios vão estar lá. Tudo no Classroom, tá? O Classroom, inclusive, ele não é acessível somente pela internet, né? Digitar lá no navegador, né? Meu browser lá, classroom.com e acessar. Eu posso baixar o aplicativo na loja de aplicativos de vocês lá, do celular, né? Seja um celular Apple, seja um celular Samsung, Android, enfim, tem lá na loja de aplicativos o aplicativo do Classroom, tá? E automaticamente, quando vocês receberem, né, algum material ali no Classroom, lá no aplicativo já vai mandar um aviso, ó, tem material lá que o professor postou, então fica bem fácil, né? Bem tranquilo de vocês acessarem. Mas não precisa baixar aplicativo também, né? Dá para acessar pelo navegador da internet tranquilamente, tá? No mural do Classroom ficam as postagens sempre mais recentes. Então, no topo ali está sempre a postagem mais recente. As antigas vão ficando sempre para baixo. Como se fosse uma timeline de uma rede social, tá? Só não tem algoritmo, né? Para mostrar, enfim, né, aquilo que a gente mais busca e mais procura, né? Ela mostra em ordem cronológica. Então, é a postagem mais recente no topo e as mais antigas para baixo. Não tem um algoritmo ali para mostrar aquilo que a gente mais, né, gostaria de ver, como fazem as redes sociais, né? Então, o que está postado aqui no topo? Meu bom dia para a turma. Bom dia, segue o link da nossa aula ao vivo. Está lá, né? O que tem antes?
Antes eu tinha postado já alguma coisa para vocês? Tinha, né? Domingo eu postei lá para você, amanhã começa a aula, tá aqui o link da aula ao vivo, né? Isso, já fui colocando algumas coisas para vocês ali, já para vocês irem acostumando, usando e olhando, recebendo, né, as mensagens que vão para o e-mail de vocês sobre os materiais que estão no Classroom, tá? No mural do Classroom é onde vai aparecer para vocês também os exercícios, conforme a gente estiver desenvolvendo a aula. Bom, fizemos ali a primeira parte com conteúdo, aí depois a gente vai ter exercícios. Onde é que vai aparecer? No mural. Vão aparecendo em ordem cronológica. Exercício 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser um formulário com uma questão objetiva. Vocês vão ler, vão pesquisar no material dos slides da aula, ou algum outro material, e vão responder a questão. Pode ser uma necessidade de fazer um mapa mental, um paper, uma pesquisa, uma análise, um cálculo. Então, esses exercícios vão aparecendo aqui. Inclusive, no mural do Classroom, vai aparecer logo depois que eu postar também o processo avaliativo, né? Na quinta-feira, vai aparecer o processo avaliativo ali. Tá? Hoje já vou postar a N2, a gente vai falar a respeito dela. A N2 vai ficar disponível desde o primeiro dia para vocês até o último dia, porque ela é uma pesquisa, né, que vai levar, né, durante todo o processo da nossa disciplina, tá? Então prestem atenção, gente, para saber como as coisas vão funcionar. Lá na barra atividades, tá? Do Classroom, quem está pelo celular normalmente aparece na parte de baixo, né? Esse menuzinho, barra mural, atividades e notas ou pessoas, tá? Quem está no computador é na parte de cima. Clicando em atividades, vai aparecer, ainda não aparece, né? Vai aparecer as coisas organizadas por tópicos. Então, aula 1, 18/10, exercícios. Aí se tiver ali 1, 2, 3, 4, 5 para vocês fazer, vai aparecer ali. Vai aparecer lá slides, vídeos das aulas gravados, atividade avaliativa da N1, da primeira semana, atividade avaliativa da N2. Esses materiais vão aparecendo aqui, organizados por tópicos, tá? Porque, como eu disse para vocês, lá no mural do Classroom vai aparecendo um embaixo do outro. Daqui a pouco, né, passou uma semana, 2, 3, tem um monte de coisa. Tem que ficar lá com o scroll do mouse procurando, ou no touch do celular procurando. Não, vai na barra atividades e vai estar organizado ali por tópicos. Ah, eu quero ver os slides. Já está lá, terceira, quarta semana. Então vai estar lá os slides das aulas da primeira, segunda, terceira, quarta semana. Então tem lá os slides, vai ter os vídeos para vocês, tá? Bom, aqui, gente, eu quero falar com vocês sobre a nossa avaliação da N2, né? Aquela que vocês podem entregar lá no dia 17/11, que é o último dia, né? Contando N1 e N2, é o último dia, porque o próximo seria substituição só, né? Então, para quem terminou já no dia 17, né, não tem substituição. A N2 vai ser postada, já vou postar para vocês ali, para a gente conversar a respeito, tá? Então, vou postar aqui já no Classroom para vocês esses elementos que a gente está utilizando agora, tá? Eu vou postar o calendário, a gente acabou de falar sobre o calendário, né? Já vai aparecer para vocês no Class. Eu vou postar para vocês essa apresentação do contrato pedagógico que a gente está conversando agora. Então já vai aparecer para vocês também lá no Class. E vou postar agora para vocês, que a gente vai falar a respeito dele, a nossa avaliação, tá? Da N2. Muito bem. Então já está postado ali. E vamos falar a respeito. Já aparece para vocês lá no Classroom, então, a avaliação da N2. Vocês vão levar aí o tempo das 4 semanas, né, para fazer essa pesquisa referente à nossa N2. Eu vou falar primeiro aqui sobre a forma, né, de encontrar os arquivos, fazer a entrega, e depois vou abrir esse arquivo para a gente conversar um pouquinho a respeito dele, tá? Lá na barra atividades, então, já foi postado e aparece para vocês lá assim, avaliação N2, 17/11, 10 pontos. Tem alguns arquivos ali, a gente vai falar a respeito deles depois. Mas quando vocês fizerem essa atividade, quando ela estiver pronta, lá depois da 4ª semana, os arquivos já estão no Classroom, vocês abrem, editam tudo ali dentro. Fechados os arquivos, toda a pesquisa, todo o material pronto, vocês vão clicar ali em ver atividade. Então, abri, fiz tudo, fechei. Clica em ver atividade. Depois de clicar em ver atividade,
Só depois de tiver os arquivos prontos, eu vou clicar em ver atividade. E quando eu cliquei em ver atividade, tem uma caixinha ali, marcar como concluída. Ou seja, quando eu clicar em marcar como concluída, aqueles arquivos que eu desenvolvi ali, que é a minha N2, que eu vou levar 4 semanas pesquisando, quando eu clicar, ela vai ser enviada para o professor. Eu vou receber no meu perfil o arquivo de vocês, a pesquisa que vocês fizeram da N2. Quando isso for feito, vocês clicarem aqui em marcar como concluído, esse status que está aqui atribuído, porque agora quando eu cliquei para vocês ali, está atribuído. A N2 está atribuída para vocês, no nome de cada um lá dentro do Classroom. Quando vocês clicarem aqui em marcar como concluído, os arquivos vão ser enviados, e esse status aqui de atribuído vai mudar para entregue ou devolvido. Foi entregue para o professor, foi devolvido para o professor os arquivos que vocês desenvolveram. Tá? Esses arquivos já estão no Classroom, no formato Google Documentos. Cada um de vocês tem acesso ao seu próprio arquivo. Vai abrir lá, editar, colocar suas respostas, desenvolver, para depois fazer o envio. Ah, professor, mas se eu quiser fazer numa ferramenta externa ao Google Documentos, né, ao Classroom, pode fazer. Se quiserem utilizar o canva.com para montar o gráfico, tem um gráfico que vocês têm que mostrar. Tem que mostrar uma tabela lá do Excel. Quiser fazer no Excel, em vez de fazer, né, na planilha do Classroom, pode fazer. Só aí tem um outro formato, né? Como esses arquivos são externos, vocês têm que clicar ali depois, né? Fiz os arquivos externos, fiz no Canva o gráfico, fiz no Excel a planilha, fiz o relatório lá no Word, e aí está tudo externo, está salvo no meu celular ou está salvo no computador. Vai ali, em vez de marcar como concluída, porque os arquivos não estão carregados, vai carregar os arquivos, né? Clique em adicionar e anexa os seus arquivos. O seu gráfico, o seu Excel, o seu relatório. Aí sim, né? Depois de anexar os seus arquivos da N2, aí vocês vão, melhor dizendo, né? Carregou agora, né? Cliquei em adicionar, aí vão clicar lá em upload, browse ou arrastar para cá os arquivos, aí carregar os arquivos, aí sim, depois vai marcar como concluído, porque agora vai aparecer os arquivos de vocês carregados aqui, né? Vai aparecer ali, carregou o gráfico, carregou a planilha, carregou o relatório, depois vocês clicam em marcar como concluído, e igualmente vai mudar, né, o status depois para enviado, né, ou devolvido, ou entregue. Cada um de vocês tem um perfil no Classroom. Para mim, perfil do professor, aparece ali a aba Notas. A lista de nomes de vocês e cada exercício, cada atividade avaliativa que foi proposta em aula. Então, fez o exercício daquela aula, clicou em entregar, vai aparecer lá, fulano de tal, fez o exercício 1, 2, 3, 4 da aula 1, está lá. Fulano de tal, fez a avaliativa da primeira semana, está lá, devolvido. Então, aparece lá tudo o que vocês fizeram ou não fizeram durante as aulas, tá? Inclusive os exercícios e o processo avaliativo, tá? Bom, quando eu recebi lá a N2 de vocês, por exemplo, ou uma avaliativa da N1, eu vou atribuir uma nota e vou clicar em devolver. E aí vai ser devolvido para vocês. Aí vocês vão receber no Classroom de volta os arquivos e vai aparecer lá a nota para vocês. Que nota eu fiquei na avaliativa da primeira semana? Clicou no arquivo, vai aparecer lá a nota de vocês. Depois da correção, é claro, né? Ah, se não fez, aparece ali pendente, tá? Lá no Classroom, na barra atividades, quando está um exercício para vocês fazerem, uma atividade avaliativa, está lá dito atribuído. Passou do prazo combinado, mudou de atribuído para pendente, ou seja, não fez a entrega. A atividade avaliativa da N1 a gente combinou. Começou na aula, quinta-feira, e ficou combinado, tá, entrega até sexta-feira às 23h59. Aí foi colocada a data lá. Passou a sexta-feira, passou o sábado, passou o domingo, já ficou pendente, né? Não entregou a atividade, tá? Então prestem atenção nisso, nos prazos que a gente vai combinando durante as aulas, tá? Bom, só para reconfirmar com todos, link da aula ao vivo, eu vou postar ele sempre, todas as vezes, aí de manhã, antes das 9 horas para vocês, mas esse link já é fixo, tá? Já tem lá no Class para vocês, na barra atividades, lá o tópico link fixo do Meet. Mas como alguns esquecem disso, né?
De manhã sempre eu vou postar lá. Bom dia, turma, segue o link do Meet. Mas é sempre o mesmo link. Tá? Só vou postar de novo, porque realmente tem alguns que acabam esquecendo onde é que está o link, não sei onde é que está, não achei. Né? Mas está sempre na barra atividades, lá no tópico link da aula ao vivo, fixo. Clicou em atividades, vai achar o link sempre ali. Tá? Mas de qualquer forma, eu me comprometo aqui a postar de manhã, um pouquinho antes das 9 ali, ou 9 horas, o link para vocês acessarem caso necessitem. Tá? Muito bem, gente. Esses são os nossos combinados aí do contrato pedagógico, antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje. Quero saber de você se ficou tranquilo, tudo entendido, alguma dúvida? Quem não ficou no celular aí olhando aí Instagram, Facebook, as mensagens no WhatsApp aí, entendeu? Quem ficou vendo o WhatsApp aí, entendeu? Vai ter que assistir gravado, ó. Ah, nem tá prestando atenção agora, tá focado ali, ó. Viu? Viu? Ah, viu? Já sabemos, né, quem vai atingir a média e quem não. Bah, viu? Olha só. Já sabemos, né? Anotem. A Bruna é desatenta, é isso? Mais ou menos.